Graça e paz, povo de Deus! Já estamos de volta em mais um episódio do Pergunte ao Pastor. E hoje trazendo um tema mais do que atual. Vamos falar sobre a síndrome de burnout. Por que estamos tão cansados? Por que, Pastor Lucas? Eu que não sei, eu vou procurar saber com ela. Hoje nós estamos recebendo essa querida, de fato, nós amamos, temos caminhado juntos também há anos, é a nossa querida Marciana Neves, teóloga, psicóloga, especialista em clínica... Psicologia comportamental. E a gente quer saber tudo. A gente vai começar sobre a vida particular, depois sobre essa transição, como se deu esse chamado, né, ministerial, e também muitas perguntas no âmbito da psicologia, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu quero agradecer por esta oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Pastor Lucas, um amigo querido, pessoal, ele e a sua família. A Gal, uma querida, muito obrigada. E que interessante, que pertinente esse tempo para a gente trazer para a população, para todo mundo entender o que é burnout e será que está acontecendo comigo? Então, hoje a gente vai começar a identificar alguns casos. E antes de entrarmos no tema, a gente começa falando um pouco da teologia e psicologia. Como é que você une as duas coisas, hein? Alma, espírito... Perfeito, Gal. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente. Então, a gente entende que é completamente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, íntegros, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente sabe que esse versículo está enfatizando a importância de ser preservados íntegros para a vinda de Jesus. Então, muitas vezes a gente recebe umas perguntas no sentido, eu preciso só cuidar do corpo com uma boa alimentação, exercício físico, sono reparador, eu preciso também cuidar do espírito com oração, com jejum, com leitura da palavra, mas a alma, a sede das emoções, os sentimentos, a gente identificar as emoções, é necessário a gente entender que não é só uma esfera, a gente precisa olhar, ou melhor, não é só uma instância que nos compõe, mas em todas as esferas a gente precisa estar íntegros. E na minha pequena avaliação nesses anos ministeriais, eu também percebo que a alma influencia bastante, não apenas a questão comportamental, como já é de praxe, mas também a saúde do indivíduo, né? A tal da somatização, muitas das doenças que se tem hoje, no fundo, tem uma raiz de doenças emocionais, né? Você consegue desenvolver um pouquinho sobre isso? Sim, pastor, sim. Porque a gente entende que o indivíduo ele é considerado um ser biopsicossocial e espiritual, não é? Ele é um indivíduo que ele pode estar transitando no contato, no convívio, com suas habilidades, no social e também no espiritual, que ele também é espírito. E muitas vezes a gente só olha para o nosso corpo, para a nossa alma e para a nossa espiritualidade, no sentido de que vai tudo passar. E aí, como o senhor falou, dessa somatização, eu venho absorvendo, é uma esponja. Não é? Eu estou dentro de um ambiente danoso, nesse contexto que me adoece, mas eu estou ali achando que eu estou íntegra. A gente chama ambiente tóxico. Isso, perfeito. Que, de fato, vai trazendo dano, né? Danos, perfeito. Né? Então, como uma esponja, eu vou absorvendo. E aí uma dor de cabeça persistente, e aí taquicardia, e aí eu tenho que entender o que é que está acontecendo, e por isso que eu preciso procurar ajuda. Olha, antes da gente se aprofundar nesse tema, eu não quero fazer mistério, não, mas vai ser a cereja do bolo, esse tema que é muito importante. Mas eu queria saber um pouquinho, assim, como foi a formação de Marciana para missionária, não é? Marciana como teóloga, um pouquinho da sua vida mais pessoal, e aí a gente finaliza. Pode ser, Gal? Gal é a entrevistadora, né? Você sabe que Gal é a diretora. Mas eu recebi muita pergunta de verdade sobre ela como um indivíduo. Ela já pregou lá no Jordão
E em Cajueiro Seco, inúmeras vezes, aí as pessoas constroem um mito, né, da mulher de Deus, da psicóloga, mas existe muita curiosidade sobre a questão da Marciana como indivíduo, assim como é com a gente, com o pastor. Tem gente que se me vê de short, de bermuda, Verdade. eles ficam assim, pastor, mas a gente é ser humano, ora. É gente como a gente. Aí eles não entendem que foi um processo Exato. de crescimento e que Deus foi trabalhando, que o ministério não é uma roupa que se veste, né? É um lapidar de Deus. Aí a gente, de verdade, teve essas perguntas mais no âmbito pessoal, sua família, filhos, como foi essa questão de você ser convidada a ingressar no ministério missionário, né? E essas coisas todas. Fala um pouquinho pra gente aí. A gente tem tempo para isso. Né? Hoje vai ser um negócio livre, né? Não vai ser só cortes, viu? Muito bem, vamos lá. A gente tem um tempo e isso é muito bom. A gente gosta muito de tempo, né? É interessante que eu sou a última de 5 irmãos. Eu tenho 3 irmãs, 4 comigo e um irmão. Então, eu sou a última, eu sou a filha caçula. Não é? E a improvável, porque minha mãe tinha descansado de mim e minha tia falava muito de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus. Eu era muito bebê e logo ingressei na igreja, muito pequenininha e já indo para a igreja. E eu sempre percebia que o caminhar com Deus não é um caminho com tapete aveludado, não é? O ministério não é. A gente sabe que tem muitas dores, muitas rejeições, perseguições, mas faz parte do chamado. Interessante a gente trazer a fala hoje que eu não me achava capaz e eu não quero colocar acima de ninguém. Mas eu sabia que comigo seria algo muito diferente, no sentido de ministério. E aí fui crescendo na igreja, no círculo de oração infantil, minha mãe sempre levando os cinco filhos para a escola dominical, para círculo de oração. E ali eu vi muitas promessas. Eu era uma adolescente e eu buscava muito a Deus. Eu lembro que na nossa casa, né, até hoje minha mãe ainda mora lá, na Rua da Linha, e tinha um quintal e uma cadeira de balanço. Eu fecho os olhos e lembro muito dessa cena. E eu cantava vários hinos da harpa. Mais de 70 hinos. Eu era muito jovem. Rapaz, eu não sabia desse dom, viu? Você canta também, é? Não, pastor, eu não canta, canto. não. Deve fazer um convite. Né? Não canto. Mas eu fazia não era um ritual, mas eu trazia isso para mim porque eu achava lindo e acho lindo os hinos da harpa. E hoje eu consigo cantá-los sem olhar. E eu falo que isso teve toda uma história, não é? Muitas vezes eu entendo porque é necessário a gente trazer a fala, que a palavra ela diz, o que eu faço hoje você não entende, você vai entender depois. Então, teve situações na minha vida que em vários momentos eu não precisava estar com a harpa para cantar. Sabe? E eu precisava saber desses louvores, porque logo depois vieram os filhos e eles foram ensinados dessa forma. E eu fui crescendo, ouvindo a palavra, a profecia de Deus. E eu lembro que naquela época as irmãs faziam, e hoje também fazem, visita aos lares. E minha mãe estava enferma. E a comissão chegou para visitar minha mãe e eu me escondia, porque eu tinha medo dos vasos. Porque eu era muito sapeca, então eu tinha medo dos vasos. Né? Eu dizia, não, Deus vai revelar alguma coisa aqui e eu vou ficar envergonhada. Pensei que era só Gal que tinha medo. Muito interessante. E eu lembro que uma vez o Senhor usou um vaso e disse para mim que tinha um futuro muito, muito promissor na casa dele. E que faria de uma improvável, uma mulher que sentaria em lugares onde muitas pessoas desejariam. Glória a Deus. Mas que seria ele que iria indicar, que não precisaria da indicação de ninguém. E hoje eu vejo isso acontecer. Aqui eu vejo que é Deus que coloca no coração. A gente não simula, não manipula ninguém para fazer. Mas é o próprio Deus que conduz. E eu já sinto ele aqui. Oh, glória. É o próprio Deus que conduz. Então, aquela improvável, que seria vergonha, porque uma vez eu ouvi isso, né, que você seria a vergonha. Olha, eu querendo chorar. E o Senhor, ele faz
coisas maravilhosas no sentido de ele que apresenta, não é? Porque eu não tinha perspectiva de faculdade, eu não tinha perspectiva de concluir segundo grau, porque eu engravidei muito jovem. Então, eu vou chegar lá. Mas eu olhava e dizia, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Mas o Senhor, ele tinha projetos, sabe? Ele tinha planos. E muitas vezes a gente fica sobre uma palavra de alguém falando para a gente que a gente não vai, que a gente é improvável, que a gente vai ser vergonha. E eu quero dizer nesta manhã que é tudo mentira, porque o Senhor, ele faz da estéril mãe de filhos, ele faz daquela que está em vergonha, em vestidos e panos de saco, e ele muda a história. Então, eu estou aqui porque o Senhor mudou a minha sorte, e eu não posso nunca esquecer disso. Onde ele me colocar, eu quero falar da bondade dele e dizer que aquela menina, que muitas vezes alguém até me encontra e olha e diz assim, eu estou achando parecida com alguém. E eu digo, sou eu mesma. Sou eu. E ela diz, como você está diferente. Eu digo, foi o Senhor. Então, a minha história, ela foi conduzida pelo Senhor. Ele que conduziu, foi ele que colocou, foi ele que disse que ia fazer. E eu vejo hoje resposta de oração. Então, aí eu cresci, adolescente, e a gente sabe daquela fase de adolescência, né, de rebeldia, de querer usar uma calça e não poder, porque o costume da época da igreja que eu fazia parte não podia, e eu tentava burlar isso por várias vezes, e tentando sair dessa presença do Senhor, mas o Senhor me cercando de todos os lados. Até que conheci o meu esposo, e aí vieram os meninos, e eu já com 20 anos, e os meninos vieram gêmeos. Então, uma jovem com 20 anos, grávida de gêmeos, univitelinos. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Não tinha terminado o segundo grau. E cuidando de 2 crianças não é fácil. E aí eu cuidava de 2 crianças, precisei sair do colégio, precisei abandonar as colegas, e por muitas vezes eu estendia as fraldas dos meus filhos. E minhas colegas passavam e elas olhavam e diziam, ela perdeu a vida dela. Ela agora está cuidando de 2 crianças. E eu lembrava da palavra do Senhor, dizendo, melhor é o final das coisas do que o início delas. É isso, é isso. E eu olhava assim, eu dizia assim, eu posso estar aqui estendendo fraldinhas hoje, mas um dia eu sei onde o Senhor vai me colocar. Eu sinto a presença de Jesus. Um dia eu sei onde Ele vai me colocar. E isso não será para vergonha. Isso será para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero dizer para você que tudo que o Senhor prometeu, claro que nós precisamos fazer esforços, claro que a gente precisa ir lá, conquistar, batalhar. Sim, eu cuidei dos meus filhos, eu disse, não, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para fazer, mas os meus filhos serão prioridades na minha vida agora, porque são 2 crianças, precisam de mim. E ali eu tentava com os 2, não é, dar conta, mas claro que eu tive a minha mãe, tive a minha família, que sempre esteve comigo. Rede de apoio, né? Tive essa rede de apoio. Isso é um assunto para um próximo podcast, porque a rede de apoio faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tive uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. E os meninos foram crescendo, e aí eu fui tentando conciliar, não é? Estudar, voltar a estudar. E voltei a estudar. Não foi fácil, porque a mente já não era mais a mesma, o cansaço já existia. Dar conta de 2 crianças não é fácil. E eu começava a entender que eu precisava estudar, e os meninos foram crescendo. E o Senhor fazendo promessa, o Senhor falando que ia colocar, o Senhor falando que iria me colocar dentro de uma universidade, e eu ficava pensando, como é que isso vai acontecer? Porque a base não foi boa, não é? Sim. A base não foi boa, como é que eu vou chegar? E o Senhor dizendo, eu tenho planos para vocês, são planos de paz. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito é pensamento bom. Alguém pode até olhar para a gente e não ter um pensamento bom, né? Eu vou falar sobre isso. Mas o Senhor, Ele diz, o que eu tenho para você é coisa boa. Porque Ele nunca fica limitado, Ele sempre faz além do que Ele promete. Isso é que é Deus. E aí, vamos lá. Só para a gente ter um corpo. Como foi essa questão da teologia e a questão da psicologia. Não. Você foi consagrado, não foi? Fui consagrada missionária. Aí você faz essa transição para a gente entender um pouquinho. Sim, pastor. Você já vai... Gal vai ficar aqui com a pauta da psicologia, que ela entende de tudo. E essa parte de teologia, enfim, eu amo, por isso que eu estou cavando mais essa parte, viu, gente? Mas fica à vontade. Me explica como foi essa transição aí da vida materna, da esposa,
para o desenvolvimento ministerial? Sim. Comecei a entender que o chamado que Deus tinha para a minha vida era na palavra. Porque eu gostava de comprar muitos livros de teologia sistemática, e eu ficava, meu Deus do céu, eu quero aprender a falar dessa forma. Eu preciso ouvir. Eu via muita gente boa. E eu sentia esse chamado. Eu falei, eu vou fazer a minha matrícula no seminário. Eu preciso fazer seminário. E eu fui para o Seminário Pentecostal do Nordeste. E fiz os 4 anos de teologia com missiologia. E aí, então, eu servia uma igreja lá no Janga, porque morávamos no Janga. E em 2005, eu fui consagrada a missionária. Mas aí só em 2012 que eu fui fazer o teologia. E fiz teologia, terminamos em 2015, e aí já preparada num sentido técnico para exercer, porque a gente precisa, né, ser um obreiro aprovado, a gente precisa entender que a gente precisa estudar, sim. Claro que não dispensa a ajuda do Espírito Santo, que para onde a gente vai é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, mas é necessário estudar. E eu entendia que eu estava habilitada para pregar, Sim. habilitada para estar em algum departamento da igreja, depois da teologia. Agora é interessante que, quando eu terminei teologia, se perguntasse para mim, você está pronta para ir para as nações? Você está pronta para fazer missões? Eu diria, não. Porque eu não me via pronta. Eu via um grande desafio e que eu precisava cada vez mais estar buscando a presença de Deus, estar buscando estudar, estar buscando na igreja local, servir. Eu servia na igreja local. Então, aconteceu que começaram os convites. E eu quero te dizer que é a minha primeira pregação. Eu fiquei com vergonha, porque eu disse, meu Deus, por que eu falei aquilo? Mas faz parte. Eu era um bebê, eu estava engateando, não é? Então, eu fazia parte dessa evolução. Quem vê hoje a missionária, hoje, ministrando com aquela liberdade, não tem a mínima noção que é o ser humano. Que a primeira pregação, oh, meu Deus. Meu Deus. Como é desafiadora, né? É muito desafiadora. Agora, implica dizer, pastor, que hoje eu ainda subo tremendo. Né? Porque eu acho muito importante. Ela pode até subir tremendo, mas não parece não. Viu? Não parece não. Controlar, né? A gente tem o autocontrole. Verdade. Hoje eu ainda subo porque eu acho que faz parte. Acho não, tenho certeza. Mas aí já não é uma questão de segurança pessoal, já é uma questão de respeito, de temor a Deus, não é? E a palavra, porque são vidas, né? Sim, sim. Mas no começo é uma questão de insegurança pessoal, né? Sem dúvida. Eu vou aqui falar de uma paradinha, abrindo aspas. A minha primeira pregação foi na cara dura. O pastor disse assim, olha, eu já era líder dos jovens, você está na escala de domingo. Rapaz, aí eu preguei. Só que o pastor não estava, deixou um diácono responsável pelo culto. E aí, depois que eu terminei a pregação, o diácono disse, essa pregação foi boa, mas está faltando isso. Rapaz, foi para matar um futuro ministério se existia. Fecha. Mas eu tive essa resiliência de entender. Realmente faltou. E assim, nunca mais ele vai dizer isso a meu respeito. Então, estudei mais. E aí o negócio anda, né? Mas a primeira é... A primeira é marcante. É marcante. Está aqui na minha... Eu sei até o texto que eu preguei. E nessas circunstâncias grava mesmo, né? Grava. É um pouquinho de neurose. É verdade. É interessante que, depois de tudo, de todo o preparo, porque é interessante ter o preparo, eu estive em momentos, em eventos, que eu fui pregar nesse evento e fiquei, por ser um retiro, fiquei participando, e faltou uma pregadora, não é? Essa pregadora, ela faltou porque ela faleceu. E alguém teria que substituí-la. Isso foi no sábado de manhã, chegou a notícia que essa pregadora faleceu. E aí a pessoa que coordenava esse evento, esse retiro, olhou para mim e disse, é você que vai pregar no lugar dela. Então, essa pregadora era uma mulher de Deus que tinha um carisma, e as pessoas que estavam ali amavam. E a gente ouvia, fulana de tal vai vir, aquela expectativa. E eu dizia, e agora? Eu vou pregar
na parte da manhã, onde seria ela, e agora está tendo o sepultamento dela. E as pessoas chorando. Isso, para mim, foi um desafio. E, com a graça de Deus, eu cheguei no quarto e disse, Senhor, eu não posso. Eu não tenho como alcançar o coração desse povo, mas o Senhor tem. Espírito Santo, Consolador, venha cá. E aí eu fui, e para a glória de Deus, foi um derramado, uma unção nova. Então, são desafios que a gente precisa, como bom obreiro, estar pronto, não é? Porque é necessário que isso aconteça. E outros eventos tão importantes aconteceram que um dia eu vou escrever um livro, que eu preciso colocar isso no papel. A gente já entendeu um pouco da sua história, desse processo do casar cedo, de ter filhos cedo, da teologia e como a psicologia ela chegou na tua vida. Eu falo sempre que a psicologia ela veio agregar essa missão que Deus colocou na minha vida, nas minhas mãos. Eu entrei na psicologia aos 40 anos, não é? Era outro momento, porque eu fiz teologia em 2012, então fiz dentro de um seminário, com pastores, né, com a turma cristã. E aí eu saio deste convívio e aos 40 anos vou fazer psicologia dentro de uma universidade. É outro momento. Então, a gente enfrenta tudo, né? Preconceito, por estar aos 40 anos concursando, fazendo melhor dizendo, fazendo uma outra faculdade. As amizades são outras, porque a turma era muito jovem. Mas eu sabia que quem tinha me colocado ali era o Senhor. E eu não sei se você tem essa experiência que eu tive. Eu tenho uma formação numa área próxima à psicologia e eu tive uma sensação de que não existia mais demônio. Eu não sei se você já passou por essa fase, mas alguns professores, eles tratam tudo com muita... Me explica a palavra. Neutralidade? Neutralidade, muito humanismo. Sim. Né? Muito humanismo. Que, de fato, se a gente for nas teorias... a gente começa a desacreditar em muita coisa que na teologia ou no senso comum, não é? A gente diz que é o inimigo trabalhando, sei que lá, pronto. Aí, o que eu amo nela, Gal, é porque ela não perdeu, apesar de ser psicóloga, mas ela não perdeu essa espiritualidade, essa coisa, sabe? Eu acho que casou mais do que atrapalhou o seu ministério, né? Mas... Amém. Continua. Interessante, pastor, sua fala que eu tive muitas amigas que entraram junto comigo e elas eram cristãs. Sim. E ao longo do curso eu vi essas meninas se afastarem da presença do Senhor. Porque aí eu comecei logo a entender, tem intervalo bíblico aqui? E aí eu já fui falar com o pessoal, eu estudava pela manhã e eu falei com o pessoal da noite e eles me colocaram como uma pessoa responsável pelo intervalo bíblico pela manhã e eu fiquei responsável. Então a gente levava e aí a gente começava a ter uma salinha. O pessoal liberou para a gente uma sala. Depois foi crescendo o grupo e eles começaram a fechar a sala. A gente começou a fazer na escada. E aí depois começaram a dizer que a gente estava fazendo barulho. Na escada não dá. Então a gente saía da escada e a gente ficava lá fora da universidade, da faculdade, fazendo fora. Enfim, mas a gente não deixava de fazer, sabe? Eram 15 minutos, mas a gente fazia. Era tempo de prova, a gente chegava atrasado um pouquinho, 2, 3 minutos, mas a gente primeiro estava ali buscando. Literalmente você estava guardando no seu coração. Precisava guardar meu coração, porque era bombardeada o tempo inteiro. Não é? E eu ficava entendendo que a fé e a ciência ela não precisa estar uma contra a outra. Até porque o que a ciência comprova, a Bíblia já comprovava. Então, eu entendia que ali havia um propósito. Primeiro, a gente precisa entender o propósito. A gente não pode viver no mundo achando que está tudo do mesmo jeito, é tudo normal, mas eu estou inserida ali por quê? Não é? Qual o propósito? Qual a finalidade de eu estar ali fazendo esse curso? Não é? Então, é muito interessante. Então, a psicologia ela veio para somar. E tudo que a gente precisa nessa vida é ter uma peneira. A gente precisa peneirar, não é? A gente não pode absorver. A gente peneira o que é bom e o que não é, a gente começa a descartar. Verdade. Marciana, então vamos entrar dentro desse assunto. Muitas pessoas se sentem esgotadas, cansadas. Eu acho que de 10 palavras que a pessoa fala, 9 é dizendo eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou cansada, estou cansado. Então, qual é a relação desse cansaço, desse esgotamento com a síndrome de burnout? E o que vem a ser essa síndrome?
Perfeito, Gal. O burnout, ele é um estado de esgotamento físico e emocional. Ele é causado pelo estresse crônico no trabalho e também em outras áreas da vida. A gente começa a dizer que a caracterização dele é uma sensação de fadiga. Sabe aquela pessoa que dorme 8 horas? Mas quando ela acorda, ela ainda está cansada, não é? E a gente começa a entender que falta motivação, ou seja, ela fica desengajada em coisas que ela gostava de fazer e hoje não mais, porque dá aquela sensação de cansaço, não tenho mais motivação. E a gente começa a entender o que era prazeroso hoje não é mais. Então é preciso a gente investigar. E vamos lá. Tem gente aqui que o meu público é ovelha, né? É o senso comum. E aonde essa síndrome de burnout, né, ela se desenvolve? Geralmente o pessoal fala que é no ambiente de trabalho, né? Mas, por exemplo... Tem outras áreas, né? Talvez a minha irmãzinha aqui, ela vai se identificar com alguma coisa que você está falando, mas ela diz, mas não trabalho. É possível você ter essa síndrome mesmo fora do mercado de trabalho? Sim, é possível sim. Às vezes a gente traz a fala de burnout só em ambiente colaborativo, não é? Trabalhando, batendo carteira, assim, aquela coisa toda. Mas a gente precisa entender que a dona de casa, ela também tem esse esgotamento, porque há uma cobrança, até porque é um trabalho invisível. Ela está ali cuidando, ela está ali lavando, ela está passando, ela está cuidando das crianças, ela está cuidando da casa, enfim. E aí tem toda a cobrança na vida dela, não é? A cobrança do esposo, a cobrança da sociedade, porque ela abriu mão do seu trabalho e achando que dentro da casa dela ela não tem trabalho, enfim. É um trabalho não reconhecido e tem esse esgotamento, tem sim. Por isso que eu falo, é necessário a gente analisar cada caso, não é? Às vezes até a cobrança de si mesma, né? Perfeito. Dizer, não, eu tenho que deixar banheiros limpos, casa arrumada, não sei o quê. Então, todos os dias ela não para, ela fica naquela agitação que acaba chegando à noite e ela está sem alma, né? Fica lá naquele cansaço extremo e acaba gerando, né, outros problemas, como a síndrome de burnout. E em relação também até à igreja, né, que às vezes as pessoas pegam muitos cargos, querem fazer tudo, querem dar conta de tudo. Perfeito. Então, se cobram para ser mais produtivos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja com a família. E a gente tem que entender que a gente não consegue dar conta de tudo. Não consegue dar conta de tudo. Muito boa essa fala. E gera estresse. Eu queria saber, assim, quais as principais, nessa pauta. Como, por exemplo, sou um pastor, como é que eu posso, numa análise mais clínica... Claro, eu já sei que aquela pessoa trabalha, tem muito envolvimento, tem muitos cargos, e aí eu começo a ver traços de comportamentos. Por exemplo, a pessoa um exemplo, a pessoa está estressada. A gente conhece um indivíduo que ele não é assim, mas ele está ou ela está demonstrando muito estresse, irritabilidade, né? Falta de empatia. Me fala um pouquinho mais desse cenário aí, desses sinais que a gente sempre vai... É um livro, não me lembro de quem é o autor, o corpo fala... O corpo sempre vai deixando, né, esses sinais. Sempre. A gente traz muita fala que o burnout não começa, não é, de um dia para o outro. Isso já vem se arrastando. Essa pessoa já vem colocando todo esse incômodo e a gente acaba não percebendo porque a pressão é muito grande. Então, essa irritabilidade, a pessoa está sempre irritada com alguma coisa, nada está perfeito, nada agrada. Então, a gente também vê a privação de sono. Essa pessoa não dorme, essa pessoa não descansa, essa pessoa não para. É essa cobrança de eu tenho que dar conta. Você não tem que nada. Você tem que olhar para você. Por isso que eu gosto muito de falar da minha abordagem, que é a TCC, é Terapia Cognitivo Comportamental. Ela trabalha, como é que ela trabalha? Ela trabalha com o objetivo de identificar padrões disfuncionais. Que padrões disfuncionais são esses? A gente precisa fazer a pergunta, para esse indivíduo, como é que ele se vê? Como é que ele vê o outro? Como é que ele vê o mundo? E o futuro? Então, essa pessoa que tem um padrão disfuncional, ela não tem previsão de futuro.
Não é? E como é que ela se vê? Ela se anula. Como ela se vê, como ela vê o outro e como ela vê o futuro, é isso? Vê o mundo e o futuro. Então vamos lá. Como ela se vê, Como ela se ele vê. se vê, como ela vê o outro, Vê o outro, como ela vê o mundo, isso, e o como ela vê o futuro. futuro. Perfeito. Certo. Então, são padrões disfuncionais. Então, nesta primeira fala, a gente começa a identificar como é que essa pessoa está. Então, esse burnout vai acontecendo no sentido, na sua pergunta, essa irritabilidade, essa privação de sono, essa falta de prazer de fazer alguma coisa, de passear no parque, ou de, como a gente está num contexto espiritual, de igreja, de ir à igreja. Essa pessoa até tem um cargo na igreja. Começa a se isolar, não é? Começa a se isolar. Foi por apenas obrigação. Não, tenho que ir porque tenho um cargo. Isso. E a gente sabe que essa questão de você fazer por obrigação... Não é tão obrigação não é assim, né? Se você não faz com amor, se você Entrega não o cargo, é assim que faz? Eu acho que você precisa se cuidar, né? Porque acaba esse cansaço emocional influenciando também na vida espiritual. De quem tem um cargo de liderança na igreja, vai passar para os outros também. Tá, mas na minha pergunta é assim, geralmente essa pessoa se identifica ou é a gente que identifica essa pessoa? Porque, por exemplo, eu percebo que, na minha experiência como pastor, aí vocês ficam à vontade, eu estou falando na minha visão de mundo. Eu percebo que nós temos dois pilares. Uma galera que, de fato, ela se isola e mostra que realmente não quer, está cansada e faz com muita luta para fazer. E a outra galera que a gente sabe que a pessoa não está dando conta, mas ela está ali a trancos e barrancos para dar conta. E a gente até aplaude, chama de resiliência. Mas, uma dessas pessoas, eu percebi, de fato, eu fui lá e dei um abraço de pastor. Não foi nem um abraço de ser humano, um abraço de pastor. Nem falei nada, dei um abraço. Isso foi o suficiente para o mundo dessa pessoa desabar, para a pessoa chorar. Aí depois a pessoa vai lá e diz assim, pastor, você foi usado por Deus, eu estava precisando. Mas assim, a gente está assistindo o esforço demasiado para que aquele indivíduo dá conta. Aí fala para mim entender, porque tem um terceiro indivíduo, que eu não sei se tem a ver, que é o vitimista. Sim. Esse já é o camarada que já vai dizendo o que está fazendo, e que dá lá, ou porque não fez, é porque fulano... Enfim, é complexo demais, mas me ajuda e ajuda esses telespectadores a entender um pouco sobre esse burnout. Geralmente, as pessoas elas não percebem que elas estão dando tanto esse excesso, essa entrega demasiada. E aí é necessário esse olhar, essa rede de apoio que a gente falou. Alguém chega e acolhe com um abraço. Está falando para ela, olha, presta atenção que tem alguma coisa errada. Às vezes é uma dor de cabeça persistente, às vezes é a família que está percebendo que tem alguma coisa errada com ela. Mas ela quer dar conta, mas ela não quer parar, porque ela vai se sentir inútil. Mas é necessário alguém chegar, falar, olha, você está percebendo que está acontecendo isso? Uma pessoa da sua confiança, claro. E aí esse abraço foi acolhedor, sim. Fez com que ela percebesse que estava acontecendo alguma coisa e procurar ajuda. A gente precisa entender, eu falo sempre que a gente é como uma plantinha. A plantinha das emoções. Então, a gente precisa ser regada, a gente precisa ser podada, a gente precisa ser cuidada, porque a gente precisa florescer no tempo certo. As estações, é tão interessante a gente entender que tem a fase. Então, para o inverno chegar, uma estação precisa ir embora. O inverno precisa ir embora para o verão chegar. Então, assim, o verão precisa ir embora para a primavera chegar. Então, a gente precisa são fases que precisam ser respeitadas. E esse olhar é muito interessante, esse olhar para si. Não é? O que está acontecendo comigo? Eu não estou bem, porque o corpo vai falando. Eu não estou bem, meu sono não está reparador, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Aí eu começo a comer demasiadamente, eu começo a comer. Aí é porque eu estou com ansiedade, eu vou aí como muito, aí eu começo a ganhar peso,
idoso, aí já fico deprimida, porque a sociedade impõe, não é? As redes sociais, um padrão, não é? Você precisa estar assim, e a gente sabe que rede social é só vidas recortadas, é o que eu quero mostrar. E algumas pessoas não compreendem e entendem que todo mundo é feliz, que todo mundo é rico, que todo mundo é saudável, que ninguém tem problema, e não é bem assim. Então eu começo a me comparar, e a comparação é muito perigosa, porque aí eu quero ter a grama do vizinho verde, bonita, mas eu entendo também que às vezes aquela grama é artificial. E muitas vezes eu estou querendo aquela vida. Então eu preciso parar, eu preciso perguntar para mim. Eu gosto muito de falar comigo mesma, sabe? Eu lembro do salmista Davi, não é? Ele começa a perguntar: por que você está abatido, a minha alma? Monólogo, né? Verdade. Ele começa a perguntar e ele mesmo responde. Né? Você está abatida por quê? Você tem que crer em Deus, porque ainda você vai louvar. Então eu começo a perguntar para mim, eu faço isso, eu começo a conversar comigo. Se vocês me verem sozinha falando, é porque eu gosto. Eu digo, por que você está desse jeito? O que foi que fizeram? Porque muitas vezes chegam no consultório com a queixa, mas quando você vai investigar é outra totalmente diferente. Não é? Eu vim aqui por isso, mas quando você vai fazer toda a anamnese, quando você vai entender o indivíduo, são outras dores. Tem gente que realmente tem essa carga e não tem o que fazer. Por exemplo, ou vai abrir mão do trabalho e não pode abrir mão, porque talvez a família conta com aquela renda, e aí tem trabalho, marido, filhos e casa. E aí você sabe que nessa conjuntura social que a gente vive, a mulher tem mais participação na casa e nos filhos. E tem outros que, é uma percepção minha, que eles procuram, por questões já de outros traços, talvez narcisistas, que a gente não vai falar, se envolver tanto Sim. que vão desenvolver ou desenvolve o burnout, esse estresse, talvez, você vai me corrigir se eu estou certo ou estou errado, essa é uma percepção que eu tenho. E depois não dão conta e adoecem, e etc, etc. E tem o terceiro grupo. Meu avô foi pastor desde cedo. Pastor Joabe Eliakim. Não sei se você chegou a conhecer ele. Pronto. Então, ele foi um dos fundadores das maiores denominações, na verdade, da maior igreja batista de renovação espiritual. Um dos fundadores aqui nesse nosso campo aqui, Recife, Pernambuco. Bom, e aí ele trabalhou imparavelmente até os 70 anos aproximadamente. Quando ele parou, ele pegou uma depressão. Porque era trabalho, igreja, família, quase 10 meninos. E aí, tava dando conta, um cara super elogiado, todo mundo falando bem, ganhou uma placa do prefeito, ele era de Recife, ganhou uma placa do prefeito Nilton Carneiro, cidadão jaboatonense, e tava bem, mas o corpo, de alguma maneira, começava a dar alguns sinais. Teve um dia que ele desmaiou, do nada, no púlpito, até que quando foi o jubilamento de fato dele, então aconteceu que ele pegou uma depressão fortíssima. Depressão que, não queria sair de casa, queria comer. Então, tem esses três. É porque, como é uma coisa que a gente não tem como esgotar, porque cada ser humano reage de alguma maneira, né? Eu estou fazendo essa leitura dos três públicos meus do trabalho, que às vezes o pastorado também ele gera esse nível de cobrança. Sem dúvida. Todo ano tem que ser melhor e sempre melhorar. Que isso não é ruim, mas quando isso vira, de fato, uma cobrança, você não tem dimensão. Eu estou falando aqui de mim, eu já me cobrei muito, hoje eu já não me cobro mais. E eu já tentei trabalhar muito solo. Hoje eu amadureci, eu disse, se eu quiser ir um pouquinho mais longe com saúde mental, eu tenho que ter uma galera melhor do que eu, uma turma boa. Mas fala um pouquinho desses três públicos. Eu não sei se você conseguiu entender. Entendi, sim. É o primeiro público, é aquele que não... O que é que eu vou fazer? Talvez a pessoa esteja me assistindo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho marido, eu tenho filhos. A minha família precisa da minha renda. O segundo público
por alguma coisa do passado, da infância, ela precisa estar em evidência. E ela nem sabe que ela precisa, mas, de alguma maneira... E o terceiro são as questões da vida mesmo, né? Que parece com a primeira, mas é uma questão que a vida, o chamado ministerial vai impondo, né? Você entende, né? Entendo. É interessante a gente afirmar que não há saúde física sem saúde mental. Não é? De repente eu quero dar conta. Repete para mim que essa palavra é importante. Não há saúde física sem saúde mental. Então, Baseado em quê você fala isso? Tem algum fundamento teórico ou é sua análise assim, de clínica? Eu trago isso como análise de clínica, sim, porque pelo público a gente começa a entender que eu quero estar bem, não é? Eu estou fazendo exercício físico, eu estou tendo uma boa alimentação, eu tenho um sono muito bom, sim, mas aí eu não olho a saúde mental. Então, eu quero estar com a minha saúde física bem, mas a gente sabe que não é uma via de regra isso, e a gente precisa entender que, como a gente falou, a tricotomia é corpo, alma e espírito. Não é? Às vezes eu cuido muito do espírito e deixo o corpo, e a gente sabe que o corpo vai falar. E aí, vice-versa, eu cuido muito do corpo e deixo a alma. E aí eu não posso. Então, são as esferas que eu preciso ter cuidado. Mas a sua pergunta, muito interessante, só que eu esqueci. Não, é porque eu falei demais. Eu esqueci. Mas não tem problema. Foram 3 em 1, né? É porque é o seguinte, a minha dúvida de verdade você tá na minha resposta. A minha dúvida é assim, o burnout, sim, é fruto de um esgotamento, sim, certo? Não é apenas de um trabalho. Eu posso trabalhar muito, mas se eu não estiver esgotado, num ambiente, digamos assim, tóxico, né? Perfeito. Pode rolar bem. O problema é quando existe, de alguma maneira, um esgotamento, ou melhor, esse esgotamento é fruto de alguma coisa no trabalho que não está sendo legal. Uma cobrança, um patrão, sendo gerido. Um patrão não legal, ou tipo, um time. Imagina que eu sou pastor, eu não consigo montar um time e me traz muita preocupação, eu levo o problema para o meu travesseiro. Então, claro, prevenção, a gente começa a entender prevenção. Como é que eu vou resolver? Porque tem coisas que a dona de casa está dizendo, assim, exatamente isso. Tá, o que eu vou fazer? Eu preciso desse emprego. Perfeito. Essa foi a pergunta. O primeiro público. Eu preciso desse emprego. Eu tenho uma família, eu tenho um marido. O que eu vou fazer para melhorar? E o segundo eu tenho uma carência, eu não gosto de ficar no banco. Eu não sei explicar, eu preciso. O segundo público. Então, se compromete com muita gente, mas, de alguma maneira, aquilo cria um esgotamento. Pode sim. Né? É esse querer dar conta. Né? Querer dar conta. Aí eu não sei se tem a ver com burnout isso também, né? A cultura do produtivismo. Do ativismo, da produtividade. Da produtividade, perfeito. É isso mesmo. Você está me entendendo agora? Entendo. Então, a gente começa a entender que a gente precisa prevenir. Sim. Né? Então, a gente vai pelo caminho da prevenção. Porque tudo que a gente previne, a gente já está de olho para que não aconteça. Não é aquele ditado, que a gente só fecha a porta quando o ladrão entra. Mas se a gente colocar o cadeado antes, né? Será que ele vai entrar? Então, a gente precisa entender o caminho da prevenção. E aí a gente começa a citar o seguinte: defina pequenos objetivos na vida profissional e na vida pessoal. Sim. Tá, então, eu tenho um trabalho onde o chefe é abusador, o ambiente é danoso para mim, eu não me sinto bem, mas eu preciso trabalhar porque é o sustento da minha casa. Eu vou sair e a minha família vai ficar passando necessidade? Claro que não. Mas eu preciso entender que eu preciso ter pequenos objetivos, no sentido de... quantas horas eu trabalho? Então, eu preciso entender que eu tenho um tempo de lazer com minha família. Eu começo a abrir um leque no sentido de tem jeito, sabe? Eu não posso entender que esse problema, que esse trabalho todo vai me trazer só malefícios. Mas eu posso, dentro desse trabalho, criar objetivos. Ressignificar, que eu possa sair bem. Então, aí eu começo a ter um momento de lazer com minha família. Até os pastores, eles não entendem que precisam de férias, que precisam ter o tempo com sua família, né? Precisa sair daquele contexto de igreja e cuidar da sua saúde mental. Não é? Então, é necessário a gente abrir para esse olhar. Então, eu preciso fazer exercício físico. Não é?
Quantas vezes a gente encontra nos consultórios, né? Porque muito se fala do autocuidado. Autocuidado não é só skincare, não é só cuidar da beleza, não é só cuidar da aparência, mas é o cuidar de dentro para fora. Não é? Eu tinha uma vulnerabilidade, eu vou abrir aqui, eu paguei quase 1 ano de academia sem ir. Alô? Aqui, Não é? Só que houve um despertar. Houve um despertar, porque o corpo, como a gente entendeu, que ele vai dar sinais. Então, eu já estava me sentindo muito mal, eu já estava com sobrepeso, eu já estava pré-diabética. E o que é que acontece? Quem pode fazer isso? Eu que preciso agir. Saber gerir o seu tempo, né? Gerir o tempo, Gal, isso faz toda a verdade. diferença. É. Então, eu preciso cuidar de mim, não é? Eu preciso... Quando eu entendo que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, então o que ocupa o meu corpo é o Espírito Santo. É verdade. Ele é precioso, então eu preciso ter saúde. Eu preciso ter saúde para daqui a 5 anos poder levantar meu neto, poder andar sozinha. Eu preciso ter saúde para envelhecer bem. Então, o que é que a gente vai fazer? É uma virada de chave. Não é bom. Tem horas que eu vou para a academia arrastada, mas eu digo, ainda bem que eu fui quando eu volto para casa. Ainda bem que eu fui. E aí eu tenho uma personal que me ajuda, é Liliane, um cheiro para você. Que chique, Ela tem um personal. Desse ela, Me viu? Que ela tem- ajuda, cara, eu preciso disso então. Mas o negócio é tão É sério. porque já é um estímulo, né? Não, ela tá me entende esperando e eu não posso O deixar negócio ela é na tão mão. sério que eu preciso do compreende? personal pra vida inteira. Sabe? E ela tem me ajudado muito, porque ela fala assim, bora, já estou aqui. E eu digo para ela, não pegue leve comigo. E tem dias que eu digo assim, puxa vida, hoje vai ser um treininho mais ou menos. Mas quando eu chego lá, ela diz, você não saiu para treinar mais ou menos. Vai treinar pesado. E a gente treinar treina sim. pesado. Entende? Quando eu volto para casa, eu estou satisfeita. Por quê? Porque eu estou cuidando de mim. A longo prazo, tem pessoas que querem a curto. Isso melhora hormônio, melhora Tudo. Melhora. atividade física. Melhora, é cientificamente comprovado. Longevidade. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se você não cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar quando estiver doente. Né? Então, quer dizer que- Qual você escolha? precisa escolher, priorizar, traçar objetivos. Eu acho que faz uma semana, mais ou menos, 1 semana e meia, eu estava falando com uma pessoa que disse que não tinha tempo para nada. Eu disse, mulher, tu tem tempo, é que tu não está sabendo gerir o seu Perfeito. tempo. Então, tenha prioridades na sua vida, porque como é que você vai cuidar dos seus se você não cuida de si? Então, não tem como. Como eu vou cuidar do É um outro. esforço diário que a gente faz. É você se planejar, dizer, não, eu tenho que fazer isso aqui hoje, amanhã isso aqui, deixar tudo, priorizar, né? Eu comecei a fazer isso uns anos para cá. Mas Muito antes bem. eu não priorizava a minha saúde, não queria treinar, não queria fazer nada. E hoje eu priorizo minha saúde. E aí isso influencia Momento em na mente, família, né? em É isso que você tudo. está Sem dizendo. dúvida. Sim. Além da terapia, o do autoconhecimento, porque o profissional vai fazer com que a gente se enxergue, não é isso? Pronto, você vai lá, vou lhe procurar, depois você deixa lá o seu e-mail, ou sua rede de contato para alguém que se interesse te procurar. Mas primeiro, você como profissional vai fazer o indivíduo se enxergar, não é? E aí, você está me dizendo que o esporte ou que o cuidado com a saúde física influencia na minha alma, é isso? Nas minhas emoções? É isso que você está falando? Exatamente. Porque entende quando a gente falou dos padrões disfuncionais, não é? Como é que eu me vejo? Então, a gente já vê que essa mulher ela tem uma baixa autoestima. Sim. Não é? Não é? Essa mulher que está dentro de casa, cuidando com esse esgotamento, ela já não olha para ela já não se arruma, ela já não tem prazer de comprar uma roupa, ela sempre olha para aquela mulher bonita, toda maquiada, e diz assim, quem sou eu? Então, quando ela começa a olhar para ela, e a terapia tem esse poder, desse autoconhecimento, então eu vou sabendo até onde eu posso ir, eu vou conhecendo as minhas emoções, eu vou dando nome às emoções. Não é? O que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva. Isso é importante, O que foi né? que aconteceu porque eu estou sentindo Sim, raiva? sim. Porque às vezes a gente fala, eu estou angustiada, e a gente não sabe por quê. Então, a terapia ela vai trazer esse autoconhecimento. O que é que você está sentindo? Vamos dar nomes. exatamente, Sabe? Isso é exatamente. muito interessante. Então, esse autoconhecimento vai trazendo, sim, é libertador, o poder de dizer não, eu não posso, eu não quero, sem se Mas explicar. sem o cuidado físico não vai. Então eu quero só entender que o cuidado com o corpo, tipo uma academia, uma caminhada, um esporte, ele também faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. Eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, para ter um personal.
Perfeito. Tem um tênis, tem uma praça perto da sua casa. Dê umas voltas, meia hora. Todos os dias eu não posso. Vamos lá, 2 vezes na semana. Vamos aumentando esse tempo, Sim, 3 sim. vezes. Entende? Então, isso independe de financeiramente. Porque tem uma praça ali, eu posso ir. Compreende? Marciana, e eu também percebo assim que tem muito da questão da comparação, mas cada indivíduo pode, jeito, né? pode no caso, enxergar a vida e ter um corpo diferente. Mas, por exemplo, fulano consegue, eu vou conseguir. Às vezes, você não tem a estrutura nem a mente que fulano tem. E, às vezes, fulano consegue 100, mas você só vai conseguir 30. Verdade. E se você der 40, já está com burnout. É verdade. Não tem isso também? Não tem? Verdade. É o sentimento de culpa, né? Por não estar dando conta e começa essa questão da Porque da, é a da comparação. né? É terrível, né? É A terrível. comparação é terrível. A gente Por exemplo, eu tenho a vontade de ser bem feito, de ter aquele bração assim malhado, eu vou na academia, eu fico frustrado. Mas, na verdade, ele tem o tipo de biocorpo, né? Biotipo para isso. Eu não vou lá mais para ficar sarado. Para cuidar feito de Elon si, né? Musk aí, feito Alan ali. Eu vou para cuidar da saúde. É a saúde que Isso. importa. Não é? Mas vamos levar para o lado profissional do processo. Aí, por exemplo, Marciana tem um ritmo e ela consegue dar conta de casa, marido, ministério e ainda inventou uma profissão para ela de atender. Se ela não vê isso um problema para ela, maravilha. Agora, tem gente que só vai dar conta da casa e do marido, e muito mal do marido. É arrumar tempo, né? Se planejar para que tudo... E isso pode gerar um burnout, é isso? Pode sim. É interessante a gente ver que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Não é? Eu sei até onde eu posso ir. Eu acho tão interessante que eu comecei a correr já tem alguns anos. Mas eu nunca saí dos 5 km. E eu vejo aquele povo com 10 km e eu digo assim, não, eu vou me inscrever. Todas as vezes que eu vou me inscrever em uma corrida, eu quero colocar 10, mas eu digo, não, eu só posso 5. E aí eu tento fazer 6. Até consigo fazer 7, vou lá, faço 7 km. Mas eu digo, não, a próxima é o desafio para mim, porque aí eu vou ressignificar isso para mim. Sim. Porque não é nada que eu preciso mostrar, não é nada que eu preciso colocar, que eu sou melhor, pra nada você. disso. É para mim. Eu acho que o desafio é nosso, não é? Sem cobrança, de uma forma saudável. Então, a gente está levando a vida bem. Então, eu falo, não, a próxima corrida eu faço 8, eu faço 10. Mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vou ganhar a medalha do mesmo jeito. Mas está tudo bem, não precisa ter essa cobrança. Então, o equilíbrio é bem-vindo neste momento. Então, eu vou para a academia, estou indo 3 vezes. Isso, para mim, é uma vitória muito grande, porque eu tinha um certo abuso. Eu gostava muito de academia, mas eu peguei um abuso. Mas eu digo, eu não preciso, não é? Tá olhando por este lado. Entendeu o que eu falei? A visão que você tem de si, do outro, do mundo e do futuro. Como é que eu quero me ver no futuro? Então, essa mulher que ela já sofre, não é? Porque todo mundo vai, todo mundo consegue e ela não. A visão que ela tem do futuro, qual é? Nenhuma. Não tem perspectiva, não tem nada. Perspectiva, não tem sonhos, não tem projetos. sonhos. Então, a gente precisa despertar. Eu falo muito do público feminino, não é? Porque é a minha grande maioria. Mas a gente precisa despertar esta mulher para que, sim, tem jeito, sim, ela precisa procurar ajuda, ela precisa procurar um bom profissional. E, sim, leva um tempo. A gente começa a falar dessa metamorfose, dessa borboleta, que, há tempos, ela começa como uma larva, não é? Ela começa uma larva até passar por um momento de transformação, metamorfose. Engraçado que eu estou conseguindo lhe enxergar, não é? Em tudo que você está falando, né? Quem você era, os seus desafios. Compreende? Aí vem o processo da qualificação, da preparação, e hoje você é um instrumento tanto dentro da igreja como fora da igreja de ajudar pessoas, né? Então, é literalmente isso. E é um assunto tão sério, Gal. Por exemplo, minha esposa é professora, você sabe disso. E aí, 87% dos professores, e por sinal, a maioria mulheres, eu estou falando as mulheres, não são dados de mulheres, não de homens, elas têm sim essa questão do burnout. Eu vou contar uma experiência particular na pandemia. Imagina que elas tiveram que aprender a ser blogueira, gravar vídeos, porque tipo
Nem todas as escolas estavam preparadas para aquele ambiente. Verdade, para videoaula. E vai fazer o quê? Vai parar, vai demitir, o que é que os pais... enfim, então eles por si só tiveram que reinventar a roda. Eu participei muito desse momento, mas, gente, era traumático. Você imagina você ter um conteúdo programado de aula e você ter que gravar aula X, e tipo, você não tem um cenário feito isso, e aí você tem que adaptar um verde e aprender. Tipo, olha... Um desafio grande. Eu percebi a minha mulher ali, no final daquele período, que se eu tivesse hoje talvez uma condição financeira, eu tinha literalmente tirado. Eu percebi um esgotamento. Quando eles voltaram, de fato, para a aula, não deveriam voltar para a aula presencial. Não deveria voltar. Deveria ser 6 meses de férias, sei lá, algum semi. Período para porque os professores, de fato, foram muito esgotados, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, enfim. Então, tem na prática isso que você está falando, e só realmente uma terapia, um cuidado com o corpo para, de alguma maneira, dar um resetzinho ou diminuir esse trauma. E eu queria que você seguisse nessa pauta, né? Vamos lá. A terapia é importante, o cuidado com o corpo. Tem mais alguma coisa que a gente faz? Você está falando de prevenção, né? Só para te situar. Prevenção. Então, a terapia... Terapia, o cuidado com o corpo. E tem mais alguma outra coisa que a gente faz para não chegar no estágio crítico? Porque talvez eu esteja... mas eu esteja apenas no comecinho e dá para regredir, não é? Verdade. Perfeito. Assim, a gente começa a dizer que uma pergunta que vocês fizeram foi por que torna-se comum, não é? E a gente sabe que tem fatores que vai aumentando e, como ele falou, vai regredindo. Então, a gente precisa entender que a pressão social... muitas vezes a gente tem aquela pressão, aquela expectativa do outro, percebe que é do outro. Você não faz para si, faz pelo outro, né? Para mostrar ali que você faz. Que você faz, que você é boa no que você está fazendo. Você é boa no que está fazendo. Tem dias que você não é boa coisa nenhuma, que você não quer sair de casa, não é? Isso acontece, não quer sair de casa, não quer colocar uma maquiagem, não quer falar com ninguém. Ótimo, é necessário que a gente respeite, mas eu preciso trabalhar. Isso só não pode ser uma coisa mais contínua, né? Mas não é? Tem dia que a pessoa está esgotada. Tem dia que a pessoa tirar seu momento. Não, e tirar seu momento, né? Um momento para si. E outra coisa, a gente precisa entender, eu vou melhorar com o quê? Não é? O que é que vai me agradar? Sim. Eu preciso fazer essas perguntas, eu preciso perguntar e responder. A gente estava falando sobre solitude hoje, não foi? De shopping, de ir sozinha ao shopping. Por que não? Não porque as pessoas vão me olhar sozinha, vão achar que eu estou na solidão. Por que não usar aquele cartão preto, Gal? Eu quero, viu? Estou pronta, Senhor. Então, eu preciso entender que é necessário, muitas vezes, eu entender que essa pressão, essa expectativa que a gente precisa ser bem-sucedida, que a gente precisa ser rica, que a gente precisa estar sempre com tudo em cima, que a gente precisa estar com a pele muito boa. Por que isso? Não é? Por que essa pressão? Então, muitas vezes, sou eu que dou a resposta para essa expectativa. Mas eu falo, não, eu tenho a minha vida, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso cuidar de mim, hoje eu preciso... A gente fala muito da escrita terapêutica, né? Eu preciso escrever, se eu não quero falar, eu escrevo, o que está acontecendo comigo, e leva para a tua terapia, e leva, assim, para a tua sessão, porque isso é muito enriquecedor. Então, equilíbrio é a terceira ferramenta para você não cair nessa cilada, nessa armadilha aí do burnout. Né? Essa pressão social. Né? Eu preciso dar conta, eu preciso ser bem-sucedida. Nem sempre a gente precisa. Nem sempre. Eu preciso de quê? Não é? A gente precisa se perguntar, no momento, qual é a minha necessidade? O que é que eu preciso para hoje? Porque a gente tem aqui a carga de trabalho. Eu anotei aqui, eu fiz uma pesquisazinha. Então, assim, eu anotei aqui. Excesso de trabalho, falta de reconhecimento, porque às vezes você trabalha muito, mas como você é muito reconhecida, então aquilo é um combustível de continuar, né? Você trabalha muito,
dá tudo de si, entrega 100%, mas não é reconhecido, então aquilo mexe Frustra, com a mente. A frustração. Isso vai terrível. somatizar com o corpo, É natural, verdade. Perfeito, né? é. Por isso que eu faço com os nossos colaboradores, eu sempre digo que a pessoa é maravilhosa, eu dou feedback na hora. Eu digo, Ótimo. eu não deixo para outro dia, eu digo, ficou perfeito, olha vocês. E quando tem um feedback negativo, eu dou também. Mas eu não, os nossos liderados, de fato, eu dou um feedback com muita transparência na hora, porque não é só o trabalho, às vezes é a falta, né? Eu não sei se Gal vai dizer que é verdade, mas Mas é verdade. mas eu dou esse feedback. Aí tem Dá. também, claro, aí você falou do Dá o ambiente. feedback, dá os pontos positivos, negativos, ajuda, dá sugestão. E eu acho que isso é importante, porque você se sente assim, poxa, realmente, então estou num caminho certo, e você não se cobra muito. Sabe? Não tem aquele excesso de cobrança. E porque valeu eu a tenho... pena. É, O e que valeu a pena aquele esforço. Eu acho que é o tudo diferencial. certo. Né? É muito prazeroso, não é? E outra verdade. coisa- Você ser reconhecido por algo que você fez e que E você não procurar, porque eu conheço, eu já trabalhei com pessoas que elas nunca reconhecem teu mérito. Elas sempre procuram alguma coisa para dizer que você só Diminuir. conseguiu aquilo porque existia uma outra coisa por trás. E eu acho assim, né? Eu penso que a gente precisa reconhecer, não, parabéns, você foi muito bom, mérito seu, mérito da equipe. Mas Feedback é interessante. sincero e verdadeiro, eu acho que é libertador. com Essa fala certeza. é muito interessante, Gal, quando você fala disso que alguém valida e invalida isso, não é? Isso. É porque a gente nunca é boa em tudo, não é? É verdade. Sim, sim. A gente é boa em tudo. Tem alguma alguma coisa, que a gente vai capengar. Você é ser humano. Isso é, É muito verdade. bom. Eu não preciso dar conta, eu não preciso saber de tudo. Tem gente que sabe de tudo, parabéns. Mas eu preciso entender, eu sou boa em quê? Então eu vou me aperfeiçoar nisso. Né? Então, invalidar o que o outro fez, o que o outro sentiu, isso é muito ruim. Não é? A gente começa a trazer que isso é disfuncional para a pessoa. Importante verdade. que eu fale para ela, olha, você foi muito, como você mesmo falou, você foi muito boa nisso. Claro que a gente Parabéns, precisa melhorar. Parabéns. Eu não estou invalidando todo o trabalho, mas eu estou falando, olha, vai em frente, Vai isso em vai dar frente, certo. isso. Muito bom, muito bom. Tem outra questão aqui, do ambiente tóxico, que a gente fala, que é a competitividade, não é? A competitividade talvez seja uma coisa que seja mais estressante, porque, um exemplo, vou falar isso com muito temor, não queria nem falar, mas é preciso falar. Às vezes a gente tem uma lista de 100 pastores na mesma rede, mas assim, o camarada não olha para o trabalho como fonte de inspiração. Ele, tipo assim, se fulano fez, está fazendo e está dando certo, tipo assim, eu tenho que fazer também. Se fulano está crescendo, se tem mais de 500 pessoas na igreja dele, por que na minha só tem 50, 60? E isso é terrível. Porque às vezes o chamado que Deus tem para a sua vida é ser pastor de 60. E tipo, Deus... comparação, né? Mas esse ambiente competitivo, de fato, é terrível. Se Deus te deu uma vocação de você cuidar de 60, seja fiel nos 60. Mas, assim, eu estou falando na minha área, que a gente sabe que existe. Você olha no Instagram e vê o camarada com aquela igreja e tal. E ao invés de você dizer assim, poxa, o que é que eu posso agregar? Mas, às vezes, você falou inveja, não sei se seria inveja, mas pode ser que seja inveja, mas, às vezes, essa competitividade. Se fulano faz, eu posso fazer. Ou seja, eu não quero estar tão abaixo de fulano. E isso é um dos casos. Também, aí você pode falar. Tem outra coisa também que é a falta de controle nas tarefas, que a gente já falou sobre isso, pessoas que querem, por X motivos, fazer tudo ao mesmo tempo. Pressão para apresentar resultados. Então, tipo assim, às vezes a parada é boa e é importante, mas a gente tem que diminuir a pressão e criar um mecanismo de trabalho para diminuir a pressão, porque a pressão é inevitável. Isso né, é um fator comum que acontece no burnout, né? Essa pressão nesse ambiente de trabalho. Para dar resultado. Então, isso também Quando se trabalha com metas aqui... Eu trabalhei a minha vida inteira com meta. E eu desenvolvi um problema. Tipo, você já ouviu falar de foliculoide? Na pele, né? Pronto. Eu não tinha isso, juro para você. Aí eu fui crescendo, e virei gerente. E aí, imagina, na época,
a meta é 50 mil reais. E aí eu tenho uma galera, vendedores externos, uma galera de vendedor interno, e aí a gente ia em busca desse dinheiro. E aí eu comecei a desenvolver essa tal de foliculoide de uma hora para outra, que virou uma inflamação e que eu nem sabia que eu tinha queloide. E aí começou da foliculoide uma queloide. E aí começou a crescer carocinhos na minha cabeça. E esses carocinhos cresciam. Aí daqui a pouco parecia uma verruga na minha cabeça. Eu até coço assim, eu acho que a galera já percebia e nem sabe por quê, porque eu coço. Aí pensa que é toque, é uma mania. Mas não é. É que eu transpiro muito. Então a cabeça fica molhada e começa a coçar. E eu tenho inúmeros carocinhos. E é mais no meu lado direito, que é o lado que eu coço, junto da foliculoide, que virou esse troço aí, que é uma mistura de queloide com a inflamação capilar e que cresce. Aí eu fui no médico e o médico disse, olha, isso aqui, tirou uma amostra para ver se era câncer, sei que lá. Aí não era câncer, ele disse, isso aqui é um caroço queloidiano, é uma coisa desse tipo. Faz tempo que eu fiz esse negócio, eu não me lembro. E o que ele tirou, depois cresceu. Novamente, porque queloide tem esse negócio, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, foi fruto, de fato, de um estresse, de uma pressão de dar resultado. Quem trabalha com vendas sabe, você é rei no mês. Se no outro mês você não bater a meta, se a equipe não bater a meta, você virou o lixo. Tipo assim, é uma vida constante de metas batidas. E isso me gerou realmente... Eu engordei, não era assim. Hoje eu tenho 110 quilos. Eu engordei, eu desenvolvi essa sei lá se é uma doença, posso chamar, mas esse problema de pele. Então, eu superei. Tô superado. Nunca precisei de terapia nessa questão. Mas o corpo somatiza. Às vezes você não está com a mente doente, mas o corpo mostra o problema. Eu não sei se você está entendendo, Entendo. né? Tem gente que não está assim, meu Deus, lá. Mas, de alguma maneira, o corpo leva para o outro lado. Você não tem burnout, mas desenvolve outras áreas. Sim, né? sem dúvida. Fruto da pressão, Sem dúvida. do esgotamento. Né? De tudo que eu falei aí, você fica à vontade para dizer se é verdade, se isso não é verdade. Influencia, né? Sim, a gente entende, sim, como um fator comum, né, que agrava o burnout. A gente precisa também trazer um tema aqui, a era digital. Né? Essa cobrança, a tecnologia tem nos ajudado, mas também tem colocado com que a gente fique mais conectado. A notificação, né? Mais online, né? Para que a gente responda hoje, para que a gente responda agora. Se preocupar com as reações, coraçãozinho, entre gostaram, ninguém curtiu, então a gente se preocupa do outro, né? Então, essa é uma pressão terrível. Isso é uma pressão da curtida do coração, né? Então, não isso tem é uma pouca pressão. curtida, Porque tem deixado a gente mais disponível e conectado, né? E será que a gente precisa mesmo? Outro dia eu fui pega assim, alguém me fez uma pergunta e eu fui para responder e alguém que estava do meu lado disse, você não precisa responder agora. Porque eu gosto daquela coisa, não, me perguntou, eu quero responder. Sim. Não, mas você não precisa responder agora. Você tá bem para responder agora, você não tem outra coisa para fazer? Tenho, mas eu posso parar. Não, você responde depois. Isso, para mim, foi um start, sabe? Eu precisava disso, porque aquela pessoa ela pode esperar. Não é? Então, a gente precisa entender que a era digital trouxe benefícios, sim, mas claro. Trouxe pressão também. Mas trouxe pressão, não é? Nunca houve um tempo onde as pessoas estão tão disponíveis. E se preocupando tanto, se preocupando tanto e tão conectadas. Então, desconectar um pouco é muito bom. Né? Ficar off é muito bom. É muito interessante a gente ter uma vida, né, para além das redes sociais. Acho que vão inventar o jejum do celular. Não já inventaram, não? Acho que eu já ouvi. Acho que já ouvi, eu também já ouvi, gente. Vou fazer jejum. Para crente, eu nunca ouvi, não. Já ouviu? Eu já ouvi dizendo assim, vou fazer jejum do celular. Ela, a TV aqui disse que o horário acabou. Foi isso, ela? Ainda tem uma pergunta. Eu já vi gente falar isso também. Não, vou fazer jejum de celular. Eu faço isso, sabe? Eu digo assim, eu vou ficar sem rede social, não vou entrar. Mas aí, não é você
acabar com o perfil, nada disso. É só você dizer, amanhã eu vou ficar off, vou curtir um dia com a família. Eu acredito muito então que... eu faço, sabe como, Gal? Eu faço 1 hora. É 1 hora só. E marco ali, 1 hora, acabou. Não entro mais. Eu desativei as notificações. Foi? Das redes sociais. Também, eu desativei. Notificação Senão eu não de... vivia. WhatsApp, meu Deus. Eu desativei e, assim, Se grupos... for urgente, tem que ligar. Silenciei muitos grupos. Muitos, assim, porque eu dizia, toda vez chegou notificação e tudo mais, e eu ficava naquela ansiedade. Eu disse, não, vamos colocar cada coisa no seu lugar. 10 horas meu celular bloqueia. Aí só 7 da manhã. Eu tentei então, fazer isso. Eu começo... Que tem uma função no meu relógio aqui, que é tipo assim, modo dormir. Aí ele trava celular, trava iPad, trava MacBook. Aí, tipo, às vezes eu acordo de madrugada e ele não libera, cara. Isso é bom. É bom. É bom para... Eu sou bem noturno. Não, mas aí tem... mas bem é complicado, né? Mas, assim, o equilíbrio... É tudo. A gente vai ficar... São 3 pontos. Vamos lá. Terapia, que é importante. Um bate-papo feito esse é uma terapia maravilhosa, né? Terapêutico demais. Não é terapia. Não é terapia. Mas é terapia. Mas uma terapia, então... Depois, atividade física. Sim. E, terceiro, Equilíbrio. o equilíbrio. A gente tem que fechar isso. Fazer até um postzinho, porque eu acho que isso é libertador. Então, assim... Para se livrar, independentemente do burnout ou de qualquer outra pessoa, eu acho que esses 3 pilares são importantes. A gente falou do corpo, a gente falou... a gente tem que falar também da alma, né? Do lado espiritual. Corpo, alma e espírito, né? Do lado espiritual. Eu acho que, para a gente fechar, seria qual a mensagem que você traria para as pessoas que se cobram, que se comparam, que querem dar conta de tudo ao mesmo tempo, seja ela dona de casa, seja ela que trabalha fora, seja ela que tem essa unificação. No meu caso, que eu trabalho, eu trabalho fora, eu tenho minhas obrigações em casa, tenho a questão da igreja. Você não é competitivo, né, Gal? Não. Você está só em primeiro lugar, né? Não, eu não sou competitiva, não. Não, mas ela está em primeiro lugar. Sim! Lembrei. Do programa. É que ela é locutora, né? Radialista também. Aí ela ficou em primeiro lugar. Já faz quanto tempo, Gal, que você está aí? 6 meses, a emissora e 2 meses. Aí imagina que tem uma cobrança, porque chegou lá no topo... É um caminho sem volta. Tem que se manter no topo, né, Gal? Mas aí eu vou Mas muito é um equilíbrio, tranquila, né? sabe? Eu vou muito tranquila. Eu estou do lado da primeira. Até porque, sabe da por quê, Gal? primeiríssima Gal Ferre. Pastor Lucas, Isso não é de hoje. Isso é verdade. Deus. Então, É verdade. sabe o que Deus coloca. Atenção, Fred, olha o que ela falou aqui. Acabou de falar, viu? Pastor Lucas é uma resenha. Anota aí, Fred, na sua lista. Para isso. Vai lá, Mas, assim, qual a mensagem que você traria? Porque eu vejo, assim, que essa questão do esgotamento, ela puxa muito para o lado da mulher. Não que o homem não tenha esse esgotamento, é porque o homem sabe dizer não. E a mulher, ela pensa muito... É racional, né? E a mulher, ela pensa mais com o coração. Mas se eu falar não... Vou ficar com fulano raiva de mim, o que vai falar de mim? Fulano não sei o quê. Aí quando você diz não, fulana mudou, está em outro nível. E não, às vezes não é a mesma pessoa, só que ela começou a pôr limites. E isso é muito libertador. Qual a mensagem que você traria para essa mulher que está em casa, tomando conta dos filhos, do marido, do lar, aqui trabalha, estuda, aqui trabalha fora e que toma conta da casa, que tem as questões da igreja também, que quer trabalhar no servir, que eu acho que o servir ao Senhor é algo importante, que todo o cristão deveria estar ali disponível para servir, que fomos chamados para isso. Exato. Então, a gente precisa conciliar e ter esse equilíbrio para a gente também não deixar o chamado de lado. Então, qual a mensagem que você traria? A mensagem que eu trago nessa manhã é... Nessa manhã, tarde e noite. Nessa manhã, tarde e noite, muito bem. É ter sensibilidade à voz do Espírito, sabe? Quando a gente tem sensibilidade à voz do Espírito, a gente sabe onde exatamente. Não sei o lugar onde ele vai me colocar, mas eu sei que tem uma finalidade e um propósito. Percebe que eu voltei para o propósito novamente? Verdade. Porque tem mulheres que elas não sabem o que é que elas estão fazendo, para onde elas vão. Não, elas precisam entender no sentido de o que é que eu quero para a minha vida, a curto e a longo prazo. E apresentar isso em oração. Porque é certo
que o que Deus tem para fazer na vida, ninguém vai impedir. É não é? verdade. Então, esse servir, esse se tornar disponível, saudável para a igreja, para o reino, para trabalhar na igreja, para trabalhar no coral, enfim. Não é? O que é que você gosta de fazer? Então, é muito bom a gente entender o que eu gosto e atrelar isso de uma forma saudável. Então, de que forma eu preciso deixar essa mensagem? Alguém foi edificado com isso? Então, eu já ganhei o dia, sabe? Alguém foi edificado, mudou a vida de alguém. Não são grandes mudanças, mas começam com pequenas, sabe? Então, a gente precisa entender. Agora, se eu já tenho um diagnóstico, o que é que eu posso fazer? Tratar. E a gente não cuidar. pode negligenciar, né? Que Não às vezes posso. todo mundo fala, você precisa de acompanhamento, mas às vezes a própria pessoa ela acha que não é, que é coisa da cabeça do outro, que está inventando coisa, que está arrumando problema. Mas a gente precisa, né, também ser a voz do Espírito Santo e essas pessoas que estão no lado, que dizem, procura uma ajuda. É tão interessante porque a gente compreende que quando a pessoa tem uma dor no ombro, na perna, machuca, procura um ortopedista, né? É verdade. O coração vai para um cardiologista. E por que quando a alma dói, quando a alma Pede socorro. sinaliza, a gente não procura um médico, a gente não procura um psicólogo, a gente não procura um psiquiatra. Então é necessário que a gente procure, entenda que dessas esferas a gente precisa sim cuidar, porque a gente só vai florescer se a gente estiver bem de dentro para fora. Perfeito. Então eu preciso florescer no tempo exato, no tempo oportuno, na estação certa. Se vínculos foram rompidos, se estações precisam, ciclos precisam ser fechados para outros acontecerem. E cada estação tem o seu momento, tem a sua beleza. Não é porque o inverno é aquela coisa triste, de muita chuva, de agasalhar, de ficar dentro de casa, daquela solidão. Não, eu preciso entender que é a beleza do inverno. É verdade. Então é isso. Alan, a gente tá em quantos minutos aí, Alan? 2 horas já? Nossa. 1h20. Nossa, mas aí a gente passaria até... O podcast está acabando. Faça alguma coisa pra gente, né? Já que tá triste. Foi muito terapêutico. Eu quero fazer só uma última pergunta. Ai, Sim. meu Deus. Né? Ela é maravilhosa, né? A gente Ela é passou a tarde maravilhosa, toda aqui linda. Esse conversando. brinco dela, eu vou comprar pra minha maravilhoso, esposa. Vai. Que brinco Lindo, linda. lindo, Você, não deu. Você já deu, já. Eu fui na igreja. Já deu de aí presente. era aniversário da mulher dele, né? Aí eu disse, Jesus. Não, eu estava tão cansada nesse dia. Tinha enfrentado uma luta tão grande. Eu disse, meu Deus, não comprei um presente. E estava lá, anotado, porque eu faço isso, né? Anoto as coisas. E eu disse, preciso comprar um presente da pastora Daisy. E aí eu estava usando um brinco lindíssimo que eu comprei e ganhei. Que eu comprei. Foi comprado. Enfim, não tinha mais aquele brinco, porque a gente chega assim e diz, eu gosto desse. Aí outra pessoa chega, tem outro desse? Não tem mais. Era o último. E eu disse, era o último que era meu. O papai já reservou, era meu. Enfim, aí eu estou na igreja dele para pregar. E eu disse, o presente da pastora Deise, Jesus, e agora? Aí o Espírito desceu o brinco. Sabe que você não tem que se apegar a coisas? É verdade. Mas ela sabe, né? Me perguntaram assim, se ela é galega de verdade... Tiradora, Ela combina, né? Ela é corpo, alma e espírito de verdade. É uma pessoa maravilhosa, a gente tem muita admiração. Eu, minha esposa, minha família, na verdade, a gente ama você. E toda a sua casa também, viu? Também amo muito Sucesso vocês. em tudo que você for fazer. Deus não vai tirar os olhos de você. Não tenham dúvida, né? Amém. Agora, pra gente encerrar, Gal, qual é o versículo que queima no seu coração? Eu sempre faço essa pergunta para criança, para jovem e para todo mundo, né? Mas qual o versículo que queima no seu coração? Aí você fala ele e rapidamente deixa aquele devocional para a gente fechar esse nosso querido podcast. Eu amei. Foi o primeiro. Foi o primeiro de muitos. Primeiro eu de estava muitos, tão né? nervosa, gente. Primeiro de muitos. Mas a gente passou aqui um tempão conversando. Tem muitos assuntos para falar sobre isso. Agora, para quem está indo para Gravatar, eita, mas vai dar. A gente vai marcar outros encontros, né? Em nome de Jesus. O versículo que né? queima meu coração é Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles recebem renovo. Eles vão subir com força. E assim como as águias, eles vão voar alto. Porque a confiança deles está no Senhor. Eles vão correr. Eu estou parafraseando. Eles vão correr e não vão se cansar. Porque eles confiam no Senhor. Vão caminhar e não vão se sentir escaldados ou deslacerados, não é? Então, eu gosto muito dessa comparação
de Isaías, quando ele faz da águia. E o povo de Deus é comparado com uma águia, não? Porque a águia tem seu tempo de renovo, ela sobe no cume de uma montanha, e aí os seus 40 anos ela já está se sentindo bem velhinha, e ela sobe para fazer aquela tão chamada renovação. E aí ela começa a quebrar os bicos, e não é fácil. E uma vez também começa a quebrar as unhas, a pegar as unhas e arrancá-las. E as minhas unhas, teve um tempo que elas estavam muito fraquinhas e começaram a cair. Pensa na dor. E eu comecei a lembrar da águia, e elas começam a arrancar as unhas, bater o bico na montanha até ele quebrar e sangrar. Depois ela começa a arrancar as penas, porque aquelas penas já não podem mais suportar o peso do voo. E aí esse tempo de renovação é solitário. E quantas vezes a gente está assim, não? Verdade. Precisando desse renovo, sozinha. Mas ninguém nunca achou a carcaça de uma águia, ninguém nunca viu. Ela sobe, ela sofre, mas lá sozinha. Sabe por quê? Porque depois de um tempo começam a nascer um novo bico, novas unhas e novas penas. E aí vem se aproximando uma tempestade, e ela sabe que ela está pronta e habilitada para fazer um voo excelente. E então a mensagem é: a tempestade está vindo aí, você está liberado, habilitado para voar acima das tempestades. Amém. Glória a Então, Deus. Com glória! então, como águia, visão renovada, porque a visão dela fica melhor, ela começa a enxergar melhor. Então, é assim que a gente precisa entender. A gente precisa ter visão de águia, forças nas asas, unhas afiadas e bico pronto, porque vem um grande voo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Marciana. Obrigada, meu amor, amei. Obrigada, meu pastor Lucas. Que dupla Muito aqui, hein? obrigada. Você gostou da Eu- nossa dupla aqui? Eu amei, Ai, que eu bom. amei. É sempre uma honra, né? A gente vai crescendo em graça e conhecimento. Sempre, né? Não pergunte ao pastor, porque a Ah, gente muito bom. pergunta Eu não perco um. e aprende. E você hoje trouxe muitas palavras edificantes, né? E com certeza você que acompanha, que o nosso podcast também será muito edificado. Aproveita, deixa tema, deixa pergunta, compartilha, curte, né? E edifica a vida de alguém Exato. com esse podcast. Obrigada, até a Obrigada, próxima. eu. Já estou profetizando, até a próxima. Oba! E até a próxima, que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Que você seja alcançado nesse momento com prosperidade, com paz e muita saúde. Um abraço.